Olá, povo de Deus, graça, paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, capítulo 5. É o terceiro filho de Adão e Eva, que se chama Sete, que significa renovo. A Bíblia fala muito pouco sobre ele também. Mas vamos ler um pouquinho, tá? A Bíblia fala assim, livro de Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os filhos de Sete, 900 e todos os dias, e foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. Aleluias. Bom, este capítulo aqui, ele apresenta uma lista dos descendentes de Adão até o dilúvio. Os nomes representam a linhagem piedosa que permanecia fiel a Deus numa era cada vez mais corrupta. Capítulo 6 você vai ver sobre isso. Capítulo 11 cita, Hebreus capítulo 11, cita dentre as pessoas desse período 2 homens, Abel e Enoque, com destaque especial por terem agradado a Deus pela sua fé. Esses 2 integravam o remanescente, a minoria fiel que repetiu o caminho de Caim. Já nos dias do dilúvio, quase todo mundo se corrompera, restando apenas 8 pessoas que foram salvas da catástrofe. Você vê isso em Gênesis 6, Gênesis 7, 1 Pedro 3. Bom, sempre haverá aqueles que servirão a Deus, que permanecerão fiéis a Ele, que seguirão a sua palavra e que esperarão nas suas promessas. Esses serão a minoria. Mateus 7 fala sobre isso, Apocalipse 3 também fala sobre isso. Deus, porém, assinala seus nomes, assim como fez com os fiéis deste capítulo. Hoje, se supomos que estamos sozinhos na luta pela fé em Deus e pela obediência à sua palavra, devemos lembrar-nos de que nunca estamos de fato sozinhos. Deus continua tendo seus milhares no mundo inteiro que permanecem fiéis a Ele e à sua casa. 1 Reis fala sobre isso, capítulo 19. A razão de uma tão longa vida naquele tempo pode ser porque o pecado apenas iniciara seus efeitos destruidores sobre o meio ambiente e no corpo físico. Já nos tempos de Abraão, a duração da vida já estava reduzida a menos de 200 anos. Quando a palavra fala que Sete gerou a Enos, o termo gerou aqui não quer dizer apenas genitor, mas também progenitor. Isto é um antecessor de Enos. Por conseguinte, as genealogias de Gênesis, como outras da Bíblia, não visam conter o nome de todos os descendentes de determinada linha paterna. Bom, de acordo com o capítulo de Gênesis 4, 25, Sete nasceu após a morte de Abel, e Eva acreditava que ele fora designada por Deus para estabelecer uma nova descendência em substituição a Abel, morto por Caim. Depois da morte de Abel,
Sete é indicado como justo pela teologia judaico-cristã, em contraponto com Caim. Sete também é chamado de ancestral de todas as gerações dos justos. Sete casou-se com sua irmã mais jovem, Azura, e teve vários filhos, entre os quais Enose, a filha Ro. No Islã, Sete é considerado um dos profetas islâmicos. Mas no livro de Gênesis, embora não seja mencionada quem teria sido a esposa de Sete nem de Caim, é confirmada que o patriarca teve como filho Enós, aos 105 anos, e morreu aos 912 anos, gerando filhos e filhas. Pelos cálculos a respeito da vida dos patriarcas, significa que Sete teria alcançado o arrebatamento de Enoque e o nascimento de Noé. Jesus! Mais na frente, no livro de Gênesis, ainda capítulo 4, versículo 26, a Bíblia nos fala que com o nascimento de Enos, os homens passaram a invocar a Deus, o que teria sido o nascimento da religião, e indica que Sete poderia ter sido um dos primeiros sacerdotes da humanidade. Ou seja, nós temos como exemplo a vida desses homens, dessa mulher, até agora. Eu creio que nós podemos olhar a vida de Sete como um exemplo para nossas vidas. Eva teve a esperança na vida dele. E pelo que tudo nos mostra, a Bíblia não fala muito sobre ele. Eu busquei algumas coisas sobre a vida de Sete. Eu creio que Mirene, percebi nesse período, nessas buscas, nesses aconselhamentos, na palavra de Deus, que ele realmente veio como um renovo, como uma esperança, e que Deus permitiu, abençoou a vida da Eva, apesar de tudo que ela passou, da desobediência e tudo, mas ao se voltar para Deus, ela pôde contemplar, mediante tantas perdas que ela viveu, uma esperança. Havia uma promessa, e Deus não mente, e Ele não volta atrás. Eu quero parar para pensar nisso para minha vida. Eu não sei sobre a sua vida, mas eu estou recebendo através da vida dele, dessa pequena história dele, que Deus está nos dando um renovo nas nossas vidas, amém? E vamos orar. Soberano Deus, Santo e Eterno Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante de Ti apresentar a minha vida, Te pedir, ó Pai amado, Pai querido, perdão. Te pedir, Espírito Santo de Deus, que aquilo que eu não consegui passar para as pessoas, aquilo que eu não consegui revelar para as pessoas, que o Teu Espírito revele. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.